Embora o cenário seja um vídeo de culinária, esse vídeo é sobre containers. Pelos últimos 5 anos eu tenho aprendido e trabalhado com isso, e nesse vídeo aqui eu quero, em menos de 10 minutos, te ajudar a entender o que raios são containers. Eu não vou te ensinar a usar o Docker, não vou te ensinar a usar o Kubernetes ou qualquer outra tecnologia que te trouxe a esse vídeo, e sim te explicar os conceitos fundamentais que permitiram o surgimento dessas tecnologias. Bom, sem mais introduções, vem comigo aprender o que são containers. Para que a gente possa entender o que é um container, vamos precisar pensar em etapas. Imagine que você seja um dev. Esse círculo representa o servidor que executa, por exemplo, os scripts Python que você desenvolve. À primeira vista, o que é um servidor? Ora, é um computador gigante que nós usamos para processar coisas, e para isso ele usa seu hardware. A sua CPU, sua memória RAM, sua placa de vídeo, seu disco rígido. Esse é o hardware. Esse hardware não funciona sozinho. Dentro de cada servidor existe um componente chamado kernel. O kernel é o responsável por coordenar o acesso aos recursos físicos do servidor, como a CPU ou a memória RAM, para os diferentes processos ou aplicações que estão instaladas nesse servidor. Embora seja o kernel que possibilite que as aplicações sejam executadas no hardware, se elas fossem interagir diretamente com ele, teríamos um problema, pois usar o kernel geralmente significa escrever uma aplicação em C ou em Rust que use as APIs definidas pelo kernel. É por isso que o sistema operacional existe. O sistema operacional é o responsável por tornar o uso do kernel mais user-friendly. É ele, por exemplo, que define a estrutura de pastas e gerencia usuários. É dentro do sistema operacional que as aplicações que você desenvolve são executadas, sejam elas um script Python, um programa em Node.js ou até mesmo um terminal, que é mais conhecido como Shell. Se escolhermos um processo desses e o isolarmos dos outros, estamos falando de um container. Um container é um processo que é executado de forma isolada dos demais processos. Esse isolamento é criado usando algumas tecnologias do kernel. Sistemas operacionais como o Debian, como o Fedora, como o Ubuntu, que usam um kernel chamado Linux, as tecnologias usadas são os namespaces e os cgroups. Esses são os mais conhecidos. Já em sistemas operacionais como o Windows 11, o Windows 10, o Windows Server, que usam o kernel chamado Windows NT, são os Job Objects e os silos que são usados. Já no sistema operacional da Apple, o macOS, cujo kernel se chama XNU, os Apple Containers são utilizados. Todas essas são tecnologias dos kernels que possibilitam o isolamento de um processo dos demais. Vamos ver algumas características desse processo que isolamos e chamamos de container. Esse processo só tem acesso a arquivos específicos. Ele não enxerga outros processos que estão sendo executados no mesmo servidor. Eles podem ter um endereço IP próprio. Você pode configurar para que ele só possa usar uma quantidade específica de memória, para que ele só possa usar uma quantidade específica de CPU, de GPU, de armazenamento. Pode configurar para que ele só possa fazer uma certa quantidade de operações de escrita e leitura no disco. Enfim, você consegue criar um ambiente totalmente controlado para executar esse processo. Vamos falar especificamente do kernel Linux agora. O kernel Linux é o kernel mais usado em servidores hoje em dia. Será que nesses servidores é o Docker, por exemplo, que se comunica com o kernel e cria esse isolamento entre os processos? Na verdade, não. O Docker delega algumas dessas funções para outras ferramentas. Essa é a stack mais conhecida e mais utilizada hoje, na qual o Docker se comunica com o containerd, que por sua vez se comunica com o runc, que finalmente se comunica com o kernel, criando os namespaces e os cgroups, que isolam um processo dos demais. A comunicação de cada componente entre si aqui segue uma especificação, uma interface, um protocolo bem definido. Por isso, a gente pode substituir qualquer uma dessas ferramentas por outras, desde que elas sigam as especificações e protocolos definidos na especificação. Essas aqui são as principais alternativas a cada um dos componentes. Por exemplo, no caso do Docker, você pode substituir ele pelo Podman ou pelo nerdctl. No caso do containerd, que é quem o Docker se comunica para criar os containers e tudo mais, você pode usar o CRY-O, que é uma outra solução. O runc, que é efetivamente quem se comunica com o kernel e cria os namespaces e groups, você pode substituir ele pelo crun, que é uma implementação em C, ou Yuki, que é uma implementação em Rust, o gvisor, que é uma implementação um pouco diferente, que emula um kernel adicional, ou até mesmo o NVIDIA-CTK. Esse NVIDIA-CTK em específico, ele é necessário quando você precisa executar containers que façam trabalhos de inferência em GPUs da NVIDIA. Então, se você tem um container que, por exemplo, roda um modelo de linguagem,
roda um algoritmo de visão computacional, você vai precisar usar o NVIDIA CTK, que é o NVIDIA Container Toolkit, que é quem vai se comunicar com o kernel e, entre outras coisas, vai criar os namespaces e os cgroups que são necessários para isolar esse processo de inferência, esse processo de visão computacional dos outros processos que estão executando nesse servidor. Bom, é mais ou menos isso aí. Um container é um processo isolado dos demais, que você pode controlar uso de recurso, acesso aos arquivos e tudo mais. Eu espero que esse vídeo tenha ficado intuitivo, que você tenha entendido o que é um container. Aqui na descrição do vídeo eu vou deixar materiais para você estudar, para você ler a documentação das coisas. E até a próxima.